Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, começando mais uma aula bacana no canal Bolsa Fácil. E o assunto que eu separei para a gente poder conversar hoje é sobre um livro interessante do Warren Buffett que eu li há um tempo atrás e tem uma lição bastante legal sobre como que ele faz a interpretação do LPA, que é o histórico da curva de lucro por ação, tá? Então eu quero explicar para você passo a passo o que eu entendi dessa lição do livro, porque eu acredito que possa te ajudar nos seus investimentos em ações na Bolsa de Valores. Bom, livros de Warren Buffett a gente tem bastante, ele que é o maior investidor da história. Então, se você gosta de investir em ações no longo prazo, de value investing, buy and hold, dividendos, eu acho que vale muito a pena você ir lendo esses livros do Warren Buffett, tá? Tem aí, hoje é bastante prático a gente ter os livros digitais aqui. Eu, por exemplo, eu gosto de ler pela Amazon, pelo Kindle. E aqui eu trouxe para você esse livro, tá? Que é As Escolhas de Warren Buffett. Deixa eu aumentar aqui a capa. As Escolhas de Warren Buffett. Então, o nome do livro, tá? Que a gente vai debater aqui. E até na capa do livro tem ele jogando baralho, ele que é muito fã de um jogo que se chama Bridge. Então é como se ele fosse selecionando ali as melhores cartas, as melhores cartadas da Bolsa de Valores. Essa aqui é a capa do livro, então o nome aqui, tá? As Escolhas de Warren Buffett, se caso você quiser ler, fica a dica para você. Bom, e o que ele ensinou para a gente, né? Ele ensinou sobre a curva de lucro por ação da empresa. Então eu separei aqui para a gente poder estudar como exemplo. Nesse vídeo aqui, galera, não é recomendação de investimento, tá? A gente tem outros vídeos, análises aqui no canal. Vou usar como exemplo dessa lição que ele deu as ações da Visa e da Meta do Facebook, mas só para a gente poder estudar, tá? Não é recomendação. Então a gente tem aqui o primeiro gráfico que a gente pode dar uma olhada, são as ações da Visa, cartão de crédito Visa, tá certo? Bastante comum aí, conhecido no mundo todo. A gente tem aqui o ticker do papel, é o V.US, o gráfico aqui na plataforma DexStation. Vou deixar para você o link para abertura de uma conta demo grátis, se caso você tiver o interesse. Gráfico semanal. Tá? Acredito que o gráfico semanal é bastante compatível para você que tem interesse em investir em ações no longo prazo. No gráfico semanal fica mais fácil da gente identificar o movimento do mercado e as regiões de interesse, principalmente de compra. E aqui ao lado do ticker a gente tem esse ícone, que é o ícone do I, que ele vai trazer para a gente informações do instrumento. Então aqui dentro da plataforma a gente já consegue ter algumas informações interessantes da companhia, um resumo sobre o que cada empresa faz, aqui as informações sobre o contrato também de negociação, tem aqui histórico de dividendos e as informações financeiras, a gente tem também dados aí bastante práticos, né? Então, por exemplo, a questão do endividamento, do retorno, da margem líquida, lucro por ação, o PVP, que seria ali o price to book. Então, é bastante prático para você já ter algumas informações sobre a ação que você quer investir dentro aqui da plataforma. E eu vou usar nessa aula o site da Status Invest para que a gente possa dar uma olhada na curva de LPA, na curva de lucro por ação, que é uma das lições desse livro aí do Buffett, tá? Então aqui, dentro da Status Invest, a gente vai ter acesso a essas informações da Visa. E um pouquinho aqui mais para baixo, quando a gente começa a dar uma olhada nos fundamentos, a gente vai ter aqui, esse quadrado aqui que é o lucro por ação. O lucro por ação nesse momento da companhia de 10 dólares e 20 centavos é o lucro por ação que a companhia trouxe nos últimos 12 meses. E quando a gente clica aqui no gráfico, aí a gente consegue ter o histórico, que é justamente isso que eu quero mostrar para você, para a gente poder estudar, tá? A curva aqui de lucro por ação, então, desde 2011, e a gente vê que é um gráfico parecido com o movimento de uma ação na Bolsa de Valores para uma tendência de alta.
a gente vê que no longo prazo o lucro por ação está subindo, ele está aumentando, e muito interessante que, apesar de não ser uma curva reta, né, a gente ter aqui movimentos parecidos aí de zigue-zague, como se fosse o desenvolvimento de uma ação na Bolsa de Valores, a gente consegue ver que é um movimento sólido, organizado, consistente, direcional, mostrando que a companhia, no longo prazo, ela conseguiu gradativamente aumentar o seu LPA, aumentar o seu lucro por ação. E é aqui o pulo do gato de uma dessas lições do livro do Warren Buffett, que ele avisa o quê? Se uma companhia apresenta essa curva aqui de LPA, um bom histórico de lucro por ação, a gente tende a interpretar que a companhia está em crescimento sólido, organizado, consistente, lucrativo, muito provavelmente com uma boa gestão. Então, ele prefere, tá? Isso pesa na sua decisão ao investir em uma companhia sobre essa curva de LPA. O que ele não recomenda, ele até traz no livro ali alguns exemplos, né? Vamos imaginar que uma companhia vem em um período positivo no lucro por ação, depois sofre um forte recuo, depois se recupera um pouco, aí vai para o negativo, depois volta, apresenta um retorno positivo, depois cai, despenca de novo, aí traz um positivo, uma ligeira correção, depois fica um tempo de lado, depois positivo de novo, negativo, ou seja, quando a companhia apresenta um histórico de LPA que parece uma montanha-russa de altos e baixos, ele comenta no livro que ele não sente muita confiança, porque a companhia ora está bom, ora está ruim. Então, estou rico, estou pobre, né? O que será que acontece com essa companhia? Será que é uma gestão ruim? Será que ela não tem uma vantagem competitiva? Será que o seu produto ou serviço não é um diferencial do mercado? Ou seja, esse histórico de LPA ele pode acabar trazendo uma certa instabilidade para o seu investimento, para a sua carteira. Então, a lição legal do livro, até hoje, de vários livros que eu li aí sobre a Bolsa de Valores, eu só vi essa observação do histórico de interpretação do lucro por ação nesse livro aí do Warren Buffett, tá certo? Aí a gente tem aqui um outro exemplo também, as ações do Facebook, pelo ticker Meta, tá? Meta Platforms, plataformas aí da Meta, né? A gente fala do Facebook, fica mais fácil de você entender, de você interpretar. O ticker do papel é o meta.us, mesma coisa, tá? Aqui na Xstation a gente tem o ícone I com informações do instrumento. Então vamos clicar ali para a gente dar uma olhada, que já traz um resumo com informações bastante importantes. Esse ícone aqui do I, para essas companhias mais conhecidas, né, a gente já sabe mais ou menos como é que funciona, mas é bastante prático para algumas ações que aparecem no nosso radar que a gente não tem tanto conhecimento assim, para que a gente possa dar uma olhada nessas informações, tá certo? Então aqui também a gente tem o histórico de dividendos do Facebook, quanto que ele veio pagando por ação, aqui informações financeiras interessantes também, o ROI, né, o endividamento, aqui a questão do endividamento da companhia, depois o preço para EPS, que seria o preço o PL, né, preço de lucro por ação, para a gente ter uma ideia, o PVP, Price to Book, preço em relação ao valor patrimonial. Então, bastante interessante essas informações sobre o instrumento, sobre a ação dentro da plataforma, tá? E aqui no site da Status Invest, mesma coisa. Coloquei aqui o papel da Meta Platforms, para a gente poder dar uma olhada nesse histórico de lucro por ação, seguindo a cartilha, a recomendação do Buffett, de acordo com o livro, tá? Então a gente tem aqui o histórico de LPA do Facebook, e a gente vê também que é uma curva interessante, uma curva ascendente, sólida, organizada, um pouco diferente das ações da Visa. A gente vê aqui o Facebook com uma correção um pouco mais forte em 2019, em 2022, mas no longo prazo, de forma unificada, a gente vê o quê? Que a companhia ela vem aumentando o seu lucro por ação. Então, de novo, né, a interpretação que pode ser um diferencial competitivo,
pode ser uma companhia em crescimento, uma companhia que agrega valor para o seu acionista. A gente, apesar desses movimentos aqui, que a gente pode considerar esse ligeiro zigue-zague dentro da tendência de alta, não se formou uma montanha-russa, conforme eu expliquei para você anteriormente ali nas ações da Visa, né? Então, por exemplo, aqui no Facebook, a gente vê que acaba sendo de novo uma curva sólida, organizada, consistente, ascendente, para que você possa eventualmente escolher ações com mais estabilidade na sua carteira. Importante também para a gente finalizar essa aula, esse aqui não é o único indicador que você vai usar para escolher uma ação. É interessante você combinar, você compilar outros fatores, outros indicadores, sejam aí técnicos como fundamentais, mas quando você vai olhar aí o LPA, o lucro por ação, vale a pena você ter essa visão panorâmica, não só de momento, mas olhar também para a média histórica do papel, para que você possa ter essa interpretação, tá certo? Então, essas as dicas aí de hoje, da nossa aula aqui no canal Bolsa Fácil. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, se inscreve aqui no canal, que tem muito conteúdo bacana e de graça para você ficar craque aí nos seus investimentos na Bolsa de Valores. Eu também estou presente lá no Instagram, é o rodrigorebeck.cnpi. Estou te aguardando por lá para você me seguir, tem mais conteúdo, mais dicas para a gente poder bater um papo no Instagram também. E está no ar a minha aula sobre a Masterclass do Ouro, galera. Um conteúdo muito bacana, muito interessante para você. O ouro que tem um viés defensivo na sua carteira na Bolsa de Valores. Ele é encarado como uma reserva de valor. Geralmente, quando a gente tem o recuo das bolsas, o recuo das ações, a gente tende a ter uma valorização no ouro. E nessa aula aqui, que é 100% online, gravada, gratuita, basta você se inscrever pelo link aqui na descrição. Eu vou te ensinar como interpretar o ouro no mercado financeiro e como que você pode montar posições de proteção para a sua carteira de ações via ETFs, tá? Bastante interessante também, bastante prático, lucrativo, ainda para você ter o ganha-ganha de se proteger em ouro e ainda ganhar em dólar, se protegendo do câmbio também. Um conteúdo muito bacana, uma estratégia um pouco mais avançada para você colocar na sua carteira, tá? Então te espero lá também, o convite está feito para esse conteúdo muito bacana. Grande abraço para você, bons investimentos e até o nosso próximo vídeo.